Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e a gente está continuando aqui o nosso curso de matrizes, certo? Esse curso de matrizes é um curso voltado para você aprender álgebra linear. No entanto, se você está no ensino médio, não tem problema, o nível está tranquilo. Apesar de eu não dar tanta ênfase ao Enem, vou resolver algumas questões que se cobram no Enem, mas também outros tipos de questões que não se cobram no Enem, tudo bem? De repente pode lhe ajudar em outros tipos de provas e concursos. Vamos lá. Então, o termo matriz, essa já é a segunda aula, então já na primeira aula eu falei sobre o que é matriz e como é que a gente pode gerar uma matriz, a gente vai já fazer uma pequena revisão, mas um pouco do histórico, né, da matriz. O termo matriz ele foi atribuído pelo inglês James Joseph Sylvester em 1850, então, portanto, século XIX ganhou esse nome, né? Fala um pouquinho mais aí de, vamos lá, 850, cento e poucos anos aí, pouco mais de 170 anos, né? E alguns anos depois, em 1857, o matemático inglês Arthur Cayley também fez estudos relacionados às matrizes, contribuindo para o desenvolvimento de álgebras abstratas que satisfazem leis estruturais diferentes daquelas obedecidas pela álgebra usual. Tá? Então, quem vai se aprofundar um pouco mais, saiba disso. Hoje, o espírito de generalização e abstração é o que tem na matemática. Então, se você antes tem um número, você usa o número para representar isso daí. E as matrizes também é uma forma de generalizar algumas situações. E a álgebra acabou recebendo esse apelido aqui de chave mestra da matemática porque ela generaliza. Porque esse número pode ser uma incógnita ou o número pode ser variável, tá? E o estudo da álgebra, evidentemente, também para o estudo das matrizes é muito importante para esse tipo de situação de generalização. Então, olha só. Só para lembrar, né, das menções mais antigas de matriz é encontrado no livro 9 capítulos sobre a arte matemática. Olha a data aí, ó, 250 anos antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Os chineses gostavam muito de diagramas e nessa obra surge o primeiro registro de um quadrado mágico, que é o seguinte, onde a soma na horizontal, a soma na vertical e a soma na diagonal sempre vai dar 15. Então, 4 mais 5 mais 6 dá 15, 3 mais 5 mais 7 dá 15, 8 mais 5 mais 2 dá 15. Então, nós temos aqui linhas e colunas, que é justamente a ideia de matriz, é uma tabela onde tem linhas e colunas com números. Ainda nessa obra é mencionado um método para a resolução desse sistema aqui, né? Eu tenho valores que eu não conheço, são incógnitas, x, y, z, x, y e z são valores desconhecidos, incógnitas, tá? São não conhecidos, incógnitos. E um método de resolver isso daí. A resolução disso passa pela transformação desse sistema em uma matriz e o determinante dessa matriz. Você vai aprender o que é isso mais à frente, mas saiba o seguinte, eu pego estes números aqui, coloco isso numa matriz, tá? Transformo essa parte aqui numa matriz que a gente chama de matriz quadrada, a gente vai aprender na aula de hoje o que é, e a partir daí calculo determinantes e calculo algumas relações dessa matriz aqui para achar os valores de x, y e z, tá? Não é a única forma de resolver isso, às vezes não é a mais simples, tá? Tem situações mais simples para resolver, no entanto, isso ajuda bastante e é muito utilizado, tá bom? E supõe-se que essa ideia determinante surgiu com um matemático japonês, em 1683, que sistematizou o antigo método chinês para a resolução de sistemas de equações lineares, cujos coeficientes eram representados por barras de bambus colocadas em quadrados sobre uma tábua, com a posição dos diferentes quadrados correspondendo aos coeficientes. Ele ia rearranjando essas barras de maneira semelhante à nossa simplificação de determinante de hoje, que a gente usa e a gente vai aprender mais lá na frente, tá bom? Então essa aí é a nossa ideia histórica
das matrizes. Bom, o que são matrizes? Eu já falei. São números dispostos em linhas e colunas. Né? Primeira linha, primeira coluna, representado pelo termo A11. O termo A23, segunda linha, terceira coluna. O termo A3N, terceira linha, enésima coluna. O termo AM2, enésima linha, coluna 2. Ou, às vezes, nós representamos assim, ó, A, I, J, tá? Esse I é a iésima linha. E o J, Jésima coluna. Então, se eu tiver aqui, ó, AI1, AI2, AI3, AI4, e assim vai, eu estou na iésima linha. E se eu falar A1J, A2J, MJ, eu estou na Jésima coluna. É um termo que a gente usa para vocês se acostumando. Para J, 1, 2, 3, até N, usamos também, para I também, né? I sendo 1, 2, 3, até M, usamos a notação AIJ, M por N. Dizemos que AIJ, ou esse termo dessa forma aqui, entre colchetes, o A maiúsculo, AIJ, é o elemento ou entrada de posição I, linha I, J, coluna J. Então, posição IJ. Posição 3,2, posição 3,3, tá? É assim que a gente vai aprendendo a usar os termos e se situando nas matrizes. Hoje a nossa aula vai ser para as matrizes especiais. Quais são? Vamos lembrar, né? Matriz a gente representa ou entre parênteses, nesse caso aqui uma 2×3. Aqui também representamos por colchete e tem essa notação que você vai encontrar talvez em alguns livros de nível superior, mas já está bastante em desuso, quase a gente não usa mais essa matriz. Mas ela ainda existe, você pode ainda encontrar, tudo bem? Bom, a ordem de uma matriz indica o seu formato ou o tamanho. Eu já falei, né? Essa aqui, ó, 2 linhas, 3 colunas, é a matriz 2×3. Se tiver só uma linha aqui, ó, 1×4. E se tiver só uma coluna, 3×1. Então, a gente começa dando nomes especiais para algumas matrizes que são especiais, né, que são distintas das outras gerais. Mas aí é só para você conhecer, tá? Olha só. A matriz coluna é a matriz formada por apenas uma coluna. E a matriz linha é a matriz formada por apenas uma linha. Tá aqui um exemplo. 2, 0, 4, 3. Ela tem uma linha só. Então é uma matriz linha. E a matriz coluna aqui, ó, só tem uma coluna. Essa daqui é 1×4. E essa aqui é 2×1. Então repare que uma matriz linha, ela vai ter o 1 por J, né? Essa é a matriz. Vou chamar de Asam aqui, ó. Tá? Isso aqui, né? Aí então vai ter, ó, M por N, 1 por N. E a matriz coluna, eu vou chamar de Bzão aqui, vai ser B e J, mas o J ele vai ser quanto? Vai ser sempre 1. Então a gente já coloca o valor de 1 aqui, ó, se quiser, tá bom? Para você entender. Então vai ser N por 1, tá? É assim que a gente pode representar. Bom, a matriz nula. Lembrando, coluna só formada por apenas uma coluna, linha formada por apenas uma linha, tá? E aí tem essas representações aqui generalizando, tá? É por isso que a gente fala da generalização. A álgebra, ela mostra isso pra gente. Não é todo mundo que entende, mas eu espero que você comece a compreender. A matriz nula, né? Matriz onde todos os seus elementos são zero, ou seja, seu termo geral sempre é zero. Então, AIJ é igual a essa formação aqui. Para todo I e J. Tá? Então, essa carona aqui. Já vou colocar aqui uma 2×2. 0, 0, 0, 0. Isso aqui é uma matriz nula. Se eu botar aqui um 3×3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou uma 3×4. Ou uma 3×5. Tá? E assim vai. Então vai ser 0, 0, 0 para onde ela for. Tá certo? Aqui em forma de generalização. Matriz quadrada. Essa é importante, ela vai aparecer bastante. Matriz onde as linhas são iguais à quantidade de colunas. Então, M sempre, para ser quadrada, tem que ser igual a N, onde a N é a matriz quadrada.
tá? Matriz quadrada. Por quê? Porque ela vai lembrar um quadrado. Porque ela vai ter a mesma quantidade. Essa quantidade aqui vai ser do mesmo tamanho dessa daqui. Então vai lembrar um quadrado, tá bom? Ó, aqui tá aqui uma diagonal, tá aqui outra diagonal do quadrado. Tanto que isso vai aparecer já já. Eu vou já mostrar o nome. Vou dar um spoiler. Aqui é a diagonal principal e aqui é a diagonal secundária. Olha, uma 2 por 2. 3 menos 1 está na diagonal, certo? E 0 e 4. Então, é uma 2 por 2, está aqui o quadrado. Está aqui o quadrado, ó, o de uma 3 por 3. Claro que isso aqui é um esboço, tá, gente? É evidente que é só para você marcar aqui a ideia, tá? Então, nós temos aí a nossa matriz quadrada com os nomezinhos legais que a gente usa. Ó. Considerando as matrizes quadradas, denominam-se como elementos da diagonal principal esses elementos aqui em que I igual a J. Tá? Esse aqui é o elemento da diagonal principal. Tá? Esse é o elemento da diagonal principal. E ele é interessante porque a gente usa para várias situações em resolução de matrizes. E a ordem, ela ao invés de ser, vou fazer aqui uma 3 por 3, eu simplifico para colocar uma ordem 3 aqui. Ó. Porque são 3 elementos, a gente já sabe então que essa é a ordem, é uma forma especial de chamar as matrizes quadradas. Então aqui, olha, A3, a ordem da matriz quadrada, diagonal principal é menos 1, 0 e 6, e diagonal que chama secundária é 5, 0 e menos 8, tá bom? Então repara aqui, ó, AN1 até A1N assim na diagonal, certo? Então vai gravando aí, falamos da linha, coluna, da nula, né? E agora da quadrada. Tem outra, a matriz diagonal. Aí diagonal já começa a aparecer de forma mais interessante. Ó, quando, repare aqui, assim, A, o termo geral, né? A e J, A11, A12, A13, A14, assim vai até A1N, nesse caso aqui, é a quadrada, né? Se I diferente de J. Vai ser tudo zero, todo mundo aqui vai ser zero, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Só quem não vai ser zero vão ser os elementos da diagonal principal. Então, isso é uma matriz diagonal. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, olha, vou pegar essa bem daqui, vou colocar aqui menos 1, 2 e menos 6. O resto é tudo zero. Tá? O resto é tudo zero. Essa é uma matriz diagonal. Tá bom? Vou chamar aqui de matriz D, por exemplo. Tá? Essa aí é uma matriz de ordem o quê? 3 por 3. Como ela é quadrada, a gente pode simplificar aqui e só colocar o 3. Matriz de identidade. Importante também. Importantíssima, né? Ela vai ser usada em algumas técnicas de resolução, de manipulação de matrizes. Como é que ela se compõe, o termo geral? A e J igual a 1 se forem iguais. E A e J igual a 0 se forem diferentes. Então é uma matriz diagonal, mas que os elementos da diagonal principal todos são 1. É isso. É uma matriz de identidade. Tá? Outra que acontece que a gente vai usar, matriz transposta. O que é transposta? A matriz transposta é obtida a partir de qualquer matriz trocando linha por coluna. É isso. Ó. AB 0,19, raiz de 6, menos 8. Aí eu pego esse aqui, A, linha 1, coluna 1, e transformo na B, linha 1, aí coloco para cá. Ó. Você vai já entender quando mudar. Vou pegar essa bem daqui, ó, linha 2, coluna... Caramba, essa daqui. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Ó. A, linha 3, coluna 2, eu vou B, linha 2, coluna 3. Então, vou apagar o resto aqui para não ficar muito confuso. Ó, vamos pegar aqui, ó. Esse daqui que está na linha 3, coluna 2, ele vai ser transposto para a linha 2, essa linha, coluna 3. Esta aqui. O 3, 2 vai para 2, 3. O 3, 1
vai para 1, 3. Ó. Raiz de 6, ó, vai para cá. O 3, 2, menos 8 vai para cá. Entendeu? Então, é essa mudança da transposta. A gente vai fazer uma transposição. Assim, não é bem inverter, porque inverter é outra coisa, mas é trocar de lugar. Como se fosse uma mudança, né? Uma operação de mudança assim, de eixo. Não é bem legal dizer isso, mas é para ter uma analogia, tá bom? Se ela é retangular, se ela estava assim, ela vai ficar assim, ó, tá? Por isso que eu estou falando essa ideia de eixo. Mas é isso, a linha e a coluna vão trocar de lugar e aí você consegue montar a sua transposta, né? É como se rotacionasse. Pronto, tá aqui uma ideia mais legal para você pensar, ó. Tá aqui, ó. Ela tá assim e aí eu vou rotacioná-la assim e ela vai ficar assim 90 graus, tá? Uma mudança de eixo. Por isso que eu quis chamar essa ideia de eixo aqui para você. Mas é troca de linha por coluna. Você vai trocando os elementos. Então, o A11 fica por B11 porque é 1 igual. O A12 fica por B21, tá? E assim sucessivamente. Tudo bem? Beleza, então, vamos continuar. Vou apagar aqui para não ficar um negócio muito feio. O 32 vira, isso aqui é o A. Ele chamou de A', né? A'1, A', tá? Termo geral. Isso aqui, ó. Azão, A', transposto, né? O A transposto. Pronto, não é nem a linha, A transposto. Beleza, continuando. Simétrica. Uma matriz é simétrica se ela for igual à sua transposta. Então, se a gente já entende o que é transposta, isso é importante, você precisa compreender o que é cada uma para você conhecer as outras, né? Ó, se a transposta se a sua matriz é igual à sua transposta, tipo essa daqui, ó, 7, 0, 33, 7 menos π 5, 7, 0, 33, 0, π 1, tá? Repara, se eu fizer a transposta dela, ela permanece igual. Tá? Ela permanece igual. Se eu fizer a transposta dela, ela permanece igual. Por isso o nome dela é simétrica. É aquela ideia assim, ó. O 1 simétrico dele é o menos 1. Então essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Então eu transpondo fazendo essa imagem, né, como se eu estivesse num espelho aqui e o seu espelho mostra igualmente, tá? Então essa é a ideia da simetria aí. Tá legal? Ela permanece igualzinha. A antissimétrica. Bom, a antissimétrica é o seguinte, se ela for igual a menos a sua transposta, então vai trocar o sinal. Então o que é que você tem aqui? Se eu pegar, ó, essa é a matriz. Quando eu faço a transposta, vai ficar, esse aqui vai trocar o sinal, esse aqui vai trocar o sinal, esse aqui vai trocar o sinal, ó. Tá vendo? Esse aqui vai trocar o sinal, esse aqui vai trocar o sinal, esse aqui vai trocar o sinal. Tá vendo? Aqui, olha o que acontece. Para trocar o sinal e permanecer igual, nesse caso aqui foi o 0, tá? Mas ela é antissimétrica. Então, se eu pegar aqui assim, ó, 2, 1, 1 e 2. Olha só o que acontece se eu fizer a transposição aqui, ó. 2, 1, né? Esse aqui vem para cá, para a coluna, e esse aqui fica 1 e 2. Permaneceu igual? Permaneceu, então é simétrica. Agora, se eu chamar isso aqui de menos 1, aqui vai ficar menos 1. Repara aqui, agora ela trocou, mas ela trocou o sinal. Mas e aqui? Trocou o sinal? Não. Não trocou o sinal. Então ela não é antissimétrica. Tem que ter esses cuidadinhos, assim, tem os conceitos que vão acabando. Se a gente não tomar um cuidado, a gente acaba perdendo a ideia, tá? Então tá aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo. Matriz triangular. Existem dois tipos. A superior, que é essa daqui, em que uma matriz triangular é superior quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, esse aqui, ó. Quando todo mundo abaixo da diagonal principal, tá vendo aqui? Todos abaixo aqui é nulo, é 0. Exemplo tá aqui, ó. Todo mundo aqui embaixo é 0. Outro exemplo. Todo mundo aqui embaixo é 0. Tá bom? Essa é a diagonal principal,
e abaixo dela, todo mundo é zero. Essa é a matriz triangular superior. E, evidentemente, a matriz triangular inferior é quando todo mundo é nulo acima da diagonal principal e todo mundo é não nulo na parte inferior, tá? Então aqui para você também gravar, né? Todo mundo aqui é não nulo, tá aqui, ó, todo mundo aqui é não nulo, esse povo aqui é não nulo na parte superior. Esse povo aqui é não nulo na parte inferior. Aqui, ó, a parte inferior é não nulo. Por isso, matriz triangular inferior, né? O triângulo aqui diferente de zero. Triângulo aqui, ó, diferente de zero. Tá bom? Então, A e J é igual a zero para todo I menor que J, né? Aqui, por que todo I menor que J? Aqui a parte de cima é o A, esse aqui é o A, 1, 2. Repara que o I é menor que J. Esse aqui, o último, A e N. 1 é menor que N, né? O A, 1, 3. Então, todo mundo aqui, o I é menor que J. E ao contrário, na superior, todo I aqui é maior que J, isso aqui é diferente de zero. Todo mundo menor, né? Menor que J é diferente de zero. Todo mundo maior que J é igual a zero. Tá? Essa é a ideia. Você pode explorar isso de diversas formas. Estou refletindo aqui com você, tá? Esse aspecto. Mas que você vá compreendendo. Às vezes é só você tem que ler, reler. Vai ver em exercício, de repente ele pode falar. E assim vai. Tá bom? Bom, por último aqui, o nome são as submatrizes, que uma matriz pode ser composta por matrizes. Quando isso ocorre, chamamos de submatrizes. Como exemplos aqui, ó, a matriz B, C, D e E. Então vamos botar aqui, ó, 3 linhas para cá, 2 linhas para cá, vamos colocar aqui 2 linhas para cá e 4 linhas para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, a matriz A é uma matriz 5 linhas por 6 colunas. A matriz B, ela vai ter o quê? 3 linhas, 2 colunas. A matriz C, ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Repara que elas têm a mesma quantidade de linha, né? Já que estão na mesma divisão aqui. A matriz D, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. E a matriz E precisa, né, já que está aqui na mesma divisão, mesma quantidade de linha e 4 colunas. Reparem que interessante, ó. Tem que ter a mesma quantidade de linha, tem que ter a mesma quantidade de coluna, certo? E aí você tem as submatrizes, né, nessa divisão aí dentro da matriz. Você pode trabalhar isso, tem situações que você escolhe pedaços, né, e tem que compor isso de forma estruturada, tá? Por isso que a matemática ela tem toda uma base, toda uma organização, toda uma forma de você visualizar isso. Bom, gente, é isso a aula de hoje. Próxima aula a gente vai começar a mexer com as operações, igualdades, adições, subtrações residuais e vamos resolvendo alguns exercícios, tá bom? Nas próximas aulas aí a gente vai começar a resolver mais exercícios para você ir começando a compreender como é que você usa esses conceitos. Tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima aula.